Boa tarde a todas, a todos, a todes. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer muitíssimo a professora Ângela Fonseca, junto com o professor João, a Rossi, organizadoras desse evento, colegas aqui que nos proporcionam esse momento de encontro tão importante. Saudar essa mesa, com uma alegria enorme que reencontro Murilo, cujo trabalho tenho acompanhado e admirado ao longo desses anos, mas fazia tempo que a gente não se esbarrava. E numa oportunidade tão feliz, eu acho que de alguma forma pode haver uma conversa aqui entre nossos argumentos, nossos textos, espero que haja, e também conhecer o Christus hoje, né, o trabalho dele, com o qual não tinha contato. Então, o que eu vou comentar aqui é um trecho, uma parte da tese de doutorado, da minha tese de doutorado, que, entre outras coisas, se colocava a questão de o que acontece quando nomos e axé se ocupam um do outro. Quer dizer, vou partir de uma certa filosofia política, se a gente quiser chamar assim, a dos terreiros, ou de um certo modo de existência afroatlântico, e tentar situar esse modo, que pode também ser concebido como um estilo de pensamento, assim como muitas outras coisas, num campo que para mim é particularmente arriscado, né? Aqui hoje eu estou testando coisas com vocês, porque vem de uma reflexão numa certa fronteira ou interface, uma linguagem mais das plataformas, uma linguagem mais digital, entre a antropologia do direito e filosofia do direito, filosofia política, enfim, alguma coisa assim, né? Então, lá da minha tese, em certa medida, buscava explorar e amplificar essas desterritorializações recíprocas que os modos do Atlântico Negro, aquilo que chamei naquela época de um nomos ocúnico, inspirado, né, desse termo iorubá, que é Okun, para o Oceano Profundo, e sua divindade, Olokun, né, ou um nomos Kalunga, de inspiração Banto. O que esses modos, então, podem fazer funcionar dentro do nomos da terra, schmittiano, ou, em outras palavras, captar a difração dos santos, orixás, voduns, inquices, caboclos, exus, pombogiras, malandros, encantados, os próprios eguns, os ancestrais espíritos, nos corpos e no corpus do direito. Esse direito virado no santo não é rigorosamente um outro direito, mas a explicitação da sua multiplicidade, a irrupção das suas versões ou reversões simultâneas, o realce desses devires menores, aquilo que nos candomblés, em alguns terreiros, nós chamamos os enredos. Bom, então, vamos fazer esse caminho aqui. Eu vou pedir licença, né, para ler também, porque foi-se o tempo em que eu improvisava. Talvez ele volte, né? Sempre é um ritornelo, a ameaça do ritornelo, mas, para tentar ser menos redundante, eu vou aqui tomar um traçado mais diagramático. Bom, né, o argumento que talvez eu lançaria aqui seria esse, né? Como contrastar, então, esse nomos da terra, nomos da conquista e da fixação, que é Ort und Ordnung, né? Localização e ordenação, com um outro modo de existência, um outro mundo normativo, se a gente quiser chamar assim, que opera fundamentalmente não pela tomada e partição da terra, mas pelas diásporas e pelos rizomas. Né? Um nomos oceânico, então, que poderia ser pensado em termos de possessão e orientação, duas categorias nativas dos terreiros, né? E que funciona, portanto, sendo lançado ao e navegando no mar. Assentado que está o nomos do... Vou começar por aqui, perdão. E vou começar com essa imagem de onde surge, digamos assim,
o nomos, de onde emerge o nomos naquela pesquisa do doutorado, que é uma área dentro, né, do Ilê Axé Anaçocá, o terreiro da Casa Branca, um dos mais antigos de Salvador, uma área chamada de Navio da Oxum, que ficava ao lado da Praça da Oxum, que no começo dos anos 80 foi desterritorializada, foi uma área ocupada, né, por um posto de gasolina. Depois que o suposto proprietário do imóvel onde o terreiro funciona há mais de 100 anos, vendeu essa parcela para o dono do posto de gasolina. Quer dizer, a Praça da Oxum foi desterritorializada, mas o navio da Oxum resistiu. E eu vou tomar essa imagem, né? No final, o conflito acaba sendo resolvido por um tombamento do terreiro e a praça também é recuperada. Mas vou propor aqui que nós pensemos essa relação, né, entre a praça e o navio de Oxum como uma relação entre um nomos terrestre, ou um nomos telúrico, e um nomos oceânico, e as razões pela qual a praça, né, foi desterritorializada e o navio não. Essa noção de nomos ocúnico, então, como eu já mencionei, é uma referência ao né, o oceano, no idioma iorubá, e a sua divindade, Ologun. Né? Iemanjá é uma filha de Ologun. Né? Não é o oceano profundo, é essa interação do mar. Né? É o mar mais costeiro, é a zona costeira. É uma outra manifestação. Né? Esse nomos ocúnico, esse nomos oceânico, poderia ser então imaginado como aquele que se assenta não sobre a terra apenas, mas sobre a mediação do oceano entre terras. Isso que une e separa terras, por essa grande formação rizomática do Atlântico Negro. Então, o oceano distribuindo terras e seus viventes, e não o contrário. E não os viventes distribuindo a terra. Não é por acaso que Paul Gilroy, né, ao evocar a imagem do Atlântico Negro como contracultura da modernidade, aciona essa noção de navios, ou essa cena de navios em movimento pelos espaços entre Europa, América, África e o Caribe, como um símbolo organizador central para esse grande empreendimento colonial, pois esses navios, imediatamente concentram nossa atenção na passagem do meio, a Middle Passage, né? Aquele momento, né, mais cruel, mais tenebroso das viagens, né, dos navios nesse comércio triangular. E a centralidade da passagem e dos meios de passagem nos vários projetos de retorno redentor para uma terra natal africana, a circulação de ideias e ativistas, bem como no movimento de artefatos culturais e políticos, chave com panfletos, livros, registros fonográficos e foros, etc. O navio como meio de passagem e a passagem do meio, como ficou conhecido esse trecho mais árduo, demorado da viagem transatlântica, estão então imagética, ritual e espacialmente condensados no navio de Oxum da Casa Branca e turbinam as memórias do desterro e da retomada do sofrimento e do desejo na pequena África que o Ilê Axé Anaçocá, terreiro da Casa Branca, constitui. Os atributos de uma embarcação, aliás, como um sistema vivo, microcultural, micropolítico em movimento, essa é uma expressão do Gilroy, bem poderiam descrever a própria natureza de um terreiro, esse dispositivo corporal em trânsito no nomos afrodiaspórico ou afroatlântico, cheio de passagens e meios de passagem. A potência e a poética de um nomos oceânico, esse nomos ocúnico ou nomos calunga, pode inundar a concepção schmittiana de ordenação e localização, insinuando novos e radicais desdobramentos de seu argumento sobre o caráter do direito. Há, aliás, uma certa intuição disso já no próprio Schmitt. Né? Dizer sobre o mar. O mar não conhece essa unidade clara entre espaço e direito, entre ordenação e localização. Quer dizer, essa, né, referência do mar como espaço impossível ao nomos, né, que aparece pelo menos no começo da obra e depois vai ser pensado mais para o final do ponto de vista, né, da soberania, de uma nova ordem mundial, mas
esse mar que ele segue dizendo, né, não tem caráter no sentido originário da palavra caráter, que vem do grego karassen, né, escrever, esculpir, imprimir. O mar é livre. Originalmente, antes da fundação dos grandes impérios marítimos, o princípio da liberdade dos mares significava uma coisa bem simples. O mar era um campo livre para a pilhagem. A palavra pirata vem do grego, aqui ainda é o Schmitt falando, peiram, ou seja, pôr à prova, experimentar, arriscar. Pois no mar aberto não havia cercados, fronteiras, lugares consagrados, localizações sagradas, direitos ou propriedade. No mar não vige nenhuma lei. Encerra a passagem do Schmitt. Como imaginar e experimentar, então, um nomo sem cercados, fronteiras e direito de propriedade, entendendo ser esse um dos desafios que o axé nos lança? No nomos oceânico seria, quem sabe, um arrobo especulativo, um nomos pirata, um nomos da pirataria, um antinomos. Não tanto fora da lei, quanto entre leis, navegando-as sem compromisso ou temor. O navio da Oxum, então, na Casa Branca, que acabamos de montar, alegoriza bem esse entre-lugar, que o próprio terreiro constitui e destitui, para jogar também com o que o Cristo estava nos apresentando, no qual o desterro constitutivo destitutivo dos povos da diáspora negra, os povos Nagoiorubá, que fundaram a Casa Branca, os povos Jeje, os povos Angola-Congo, é em parte vencido pelos agenciamentos do próprio Atlântico como uma entidade. Calunga, em algumas cosmologias, Iemanjá e Olokun em outras, Agüe, né, ou Agüe, no Haiti, no voodoo haitiano. E aqui narro um dos principais mitos que circula nos terreiros de tradição iorubá sobre a cosmogonia, né, sobre o início do Aie, do nosso mundo terrestre, humano. No início não havia terra, assim começa o mito britânico. Havia apenas Okun, ou Olokun, o oceano, e a água se estendia sobre todas as coisas. Acima havia Olorum, o céu, e Olokun, o orixá do mar, os quais eram contemporâneos. Eles continham, possuíam tudo o que havia. Olorum tinha 2 filhos, o primeiro chamava-se Orixalá, ou Obatalá, e o mais jovem, Odudua. Há também uma disputa sobre o gênero de Odudua, né? Tanto Odudua quanto Olokun, né, podem ser descritos como masculinos ou femininos, ou precedem a divisão binária dos gêneros. Né? Olorum convocou Oxalá e deu um pouco de terra, uma galinha com 5 dedos, Adé, Alessé, Manu, e disse-lhe, desça, vá para a terra e faça a terra sobre Okun. Oxalá foi, mas no caminho encontrou vinho de palma e bebeu até se embriagar e dormir. Olorum viu isso, chamou Dudu e disse, teu irmão mais velho se embriagou no caminho, vá você, pegue a areia, a galinha e faça a terra sobre Okun. O Dudua foi, tomou a areia, desceu e colocou-a sobre o mar. E colocou a galinha com 5 dedos sobre a areia. A galinha foi ciscando, espalhou a areia e criou todos os continentes que existem. A criação do mundo, então, nessa cosmogonia, ou nomos originário dos Yorubá, encena uma interação conflituosa e não sem vacilações, como a embriaguez de Oxalá assinala, a gente volta depois para o tema da embriaguez com que tempo, entre terra e mar, essa interação conflituosa entre terra e mar. Nomói das 2 partes da criação, telúrico, ou dudúnico, e oceânico, holocúnico. A atualização desse ato primordial, vale lembrar, é realizada a cada nova iniciação nos terreiros, em que a galinha de Angola é o ator principal, o animal totêmico do candomblé brasileiro. Se a feitura de santo é uma forma de inscrição do nomos do axé em cada inicianda ou iniciando, ou é a transmissão da sua pessoa de uma terra a outra, entre as costas, passando o Atlântico, faz sentido que ela se converta nessa passagem na própria Etu, na própria galinha que inaugurou o território da existência, onde o nomos foi possível. Nos terreiros, então, jamais será esquecido o fato de que qualquer nomos da terra sempre é, né, ou é antecipado, qualquer regime de sedentaridade é antecipado por uma ocupação, uma tomada de posse, uma apropriação violenta e desterritorializante. Essa repulsão de Odudua, né, sobre o mar, que institui um espaço passível de nomos humano, um espaço habitável, a primeira terra que será gerada pela galinha ciscando é Eleifé, origem, né, homeland dos Yorubás, do ponto de vista espiritual. É ao mesmo tempo, então, uma contenção das águas, uma contenção do oceano. E os mitos, então, não relegaram ao oblívio a fúria e a vingança dessa deusa. Né?
Olocum responde, né, vivamente, ferozmente, tentando novamente engolir toda a terra em água. Essa interação conflituosa nunca vai ser inteiramente superada. Então, uma identificação com os processos territorializantes da própria diáspora negro-africana que é intuitiva, onde só parecia haver um grande oceano nessa passagem desconhecida, né, nesse sequestro para o Novo Mundo, surgia continente do outro lado, a América, e era preciso, como a galinha de Angola, reconstituir a terra de Congo, o reino de Oió, a corte, né, do Daomé, aqui no Brasil. A cosmogonia urbana nos dá, então, pistas de que não só de apropriação da terra, Nêmen, e sua distribuição e divisão se fundam mundos, mas também na injunção do mar. Assim, não é só que o axé se planta na terra, é que o axé planta a terra mesmo. Nas águas de Angola, por sua vez, né, passando por uma outra cosmogonia, ou uma outra cosmosensibilidade aqui, Samba Calunga é cultuada como o mar aberto, o oceano. Isso acontece também no Palo Monte, ou Palo Mayombe, ou Reggae de Congo, entre os cubanos, onde Mama Calunga, ou simplesmente La Madre de Água, também se faz presente. Na Umbanda também, né, a Calunga grande ilumina o mar e a Calunga pequena o cemitério. Lembrando que o próprio Atlântico, pelo gigantesco holocausto do tráfico escravista, permanece um enorme necrotério sem corpo de delito. Na cosmologia Banto, que é matriz dessas três tradições afro-americanas, segundo Foucault, abre aspas, Calunga, que também significa oceano, é um portal e uma parede entre esses dois mundos. Calunga tornou-se também a ideia de imensidão, que não se pode medir, uma saída e entrada, fonte e origem da vida e das potencialidades, o princípio Deus da mudança, a força que continuamente gera. Fecha aspas. O princípio Deus da mudança, das entradas e saídas, das passagens, portanto, é um princípio marítimo, oceânico, que contrasta com o princípio schmittiano da fixação terrestre, embora, alguns nos lembrem, que o Leviatã também foi concebido por muita gente como um monstro aquático, um monstro marítimo. Se Calunga é o imensurável, poderia mesmo haver nomos sobre ela? Talvez sim. Um nomus ocúnico, um nomus Calunga, poderia ser imaginado como aquele em que a terra a dividir e da qual se apropriar não é primordialmente a continental, mas o chão do fundo do oceano, território necropolítico por excelência. A imagem que nos fornece Mbembe, né, é da exumação constante de ossadas desaparecidas no fundo do mar. Nele, no chão do fundo do oceano, se assentam antepassados e ancestrais, por meio dele se acessam o lar natal e suas divindades. As lágrimas de Portugal, do poema de Pessoa, ficam bem mirradas, né, diante da imensidão cadavérica incrustada no solo marítimo. Atravessá-lo é sempre transversar, cruzar versos e armas com essas narrativas de outros nomoi, narrativas do exílio e da escravização, antes que da conquista, da expansão e da racionalidade. Eis um aspecto menor, talvez, né, entre aspas aqui, na teorização de Schmitt, mas intensamente tematizado pelo povo de terreiro. É possível figurar nomos no mar, porque abaixo dele também há terra, embora a terra, né, sempre impossível, sempre perdida, como o lar natal. A atualidade desses cemitérios marítimos é patente nas rotas de fuga, refúgio e imigração contemporâneos e sua hecatombe coletiva. Os barcos caixões da geopolítica do mar Tírio são lamentados em obras como Passage, né, do artista sul-africano Morral Motsaken. A homologia, então, entre oceano e cemitério nos permite pensar algumas coisas. Tanto assim, que o subsolo marítimo também seria, para parte da cosmologia afroatlântica, o caminho por onde orixás e entidades passam, chegam até nós. Diz o Bastide, Roger Bastide, que num dos terreiros em que ele passou, abre aspas, encontrei o mito simbólico de uma árvore cujas raízes atravessariam o oceano para religar os dois mundos, África e Brasil. Seria ao longo dessas raízes que os orixás viriam, assim que fossem chamados. Por baixo ou por cima das águas, nada acontece no candomblé sem atravessar ou agenciar os domínios da Calunga ou de Olocum. Se deslocando ou desterritorializando os quadros mitológicos de Schmitt, o mar e não a terra parisse o direito, onde desaguaríamos? Se as lembranças marítimas da morte dos desterros povoassem ou assombrassem permanentemente os nomos da terra, o que dele fariam? Alexandre Nodari nos lembra, por exemplo, recorda, a origem marítima do texto, né, do Schmitt.
O Nomos da Terra foi escrito a partir de um prototexto que chamava Terra e Mar, uma reflexão sobre a história universal, que o Schmidt disse que foi contado à minha filha Anima. É uma história de criança sobre um conflito, né, entre duas entidades, uma telúrica e outra marítima, as criaturas bíblicas, Leviatã e Behemoth, a grande baleia. Ora, o próprio Schmidt admite a sequência do Nomos da Terra, né, que a imagem centrada, abre aspas, na Europa, surgida no século XVI, separou-se em duas ordens globais diferentes, a da terra e a do mar. Que talvez ele não explore com a profundidade e a profundeza que essas águas exigem, embora bem o vislumbre, são as implicações da sutil diferença entre os mares próximos e os oceanos mundiais, ou como ele mesmo infere, já não se trata agora de bacias marítimas como o Mediterrâneo, o Adriático e o Báltico, mas de todo o globo terrestre, geograficamente medido, e dos oceanos do mundo. São os oceanos que fazem mundo e que são passíveis de serem avaliados apenas nessa escala, embora jamais mensurados e conquistados, que se apresentam aqui, ao passo que os mares fazem costas, zonas costeiras, e podem estar sujeitos ou trabalhar a favor da soberania e das fronteiras. Né? Podem ser lastros de fronteiras, podem ser domesticados para e pela soberania e pelos estados. Os oceanos não. Assim, com a proposição de um nomos oceânico, esse nomos ocúnico ou calunga, ambiciona provocar algumas turbulências nesse esquema. Um nomos do oceano, contudo, não se opõe ao nomos da terra, esse nomos telúrico, mas convive com ele, colocando entre aspas, em suspensão. O fundo do mar é, afinal, alguma terra, porém terra dificilmente sujeita à domesticação e à propriedade. Uma terra sem rei, sem dono, um cemitério, espaço de pura passagem, onde todos são estrangeiros, não há autóctones. Isso não impede que o mar e seu chão profundo sejam lugares de assentamentos, outra categoria aqui, né, que não vou detalhar, a gente precisaria de um tempo, mas uma categoria nativa da filosofia política dos candomblés, porque assentamento e passagem não conflitam em essência, antes se amplificam mutuamente. Assentamento é onde estão assentados, né? Onde habitam os deuses, os orixás. Né? São espécies de altares, mas são também o corpo do próprio santo. Nesse sentido, o assento de santo é o acesso ao santo, é uma instanciação sua. Não à toa se diz por vezes calçar o santo as primeiras obrigações que a ele se fazem, porque são as que lhe dão caminho. Né? Calçar o santo é, em parte, dar comida para ele no seu assentamento, que permite dar a ele essa vocação caminhante. Inclusive, suficiente para chegar a habitar o corpo do seu filho, da sua filha. Há notícias mesmo de um Exu assentado debaixo da superfície do mar, no leito da enseada de Água de Meninos, né, lá em Salvador, como foi descoberto por um mergulhador em 2010. Né? Então, há um Exu habitando, né, o fundo das águas da enseada de Água de Menino, né, em Salvador, e esse é o assentamento dele. Não se sabe quem lançou esse assentamento ali, né, nem por que motivo, mas esses são os ferros dele. O fato é que é um Exu submerso. A localização do assentamento marítimo de Exu não é aleatória. Ele, como Senhor dos Caminhos, pavimentou as águas do Atlântico, povoando-as de encruzilhadas por onde circulam hoje homens e deuses, passado, presente e futuro, violência e solidariedade, enfim, ordem e desordem, fecha aspas, palavras do Wagner Gonçalves da Silva. O Exu submerso é icônico da intensidade e da inventividade de um nomos do e no mar. Um nomos que tem de responder à ordem, desordem do sequestro, exílio transatlântico e aos modos de existência diaspóricos na precariedade, firmando-os. Firmar ponto no oceano é ancorar a viragem dos santos ancestrais, também pessoas, plantas e artefatos, entre uma e outra costa. Pano da costa, palha da costa, sabão da costa, folha da costa, muito do que é indispensável, esses artefatos do candomblé, era e ainda é trazido no vivo comércio religioso transatlântico. Tais passagens exigem a negociação com o mar, não só no mar, e com a experiência do desencontro e do estranhamento que o mar abre. Por isso, esses agenciamentos e encontros são prerrogativas de Exu, ativadas através do seu padê, o seu ritual mais conhecido. Quando a gente diz despachar Exu, é o padê de Exu, e padê significa justamente reunião e encontro. O rito, o objetivo principal desse rito é que Exu reúna partes separadas ou distantes. Se observarmos com atenção esses ferros de Exu em seu altar oceânico, veremos que eles tampouco são casuais. Por todo o mundo atlântico Congo, a ideia de virada na trilha
ou de encruzilhada têm uma inscrição semelhante. Um garfo na estrada pode aludir a esse símbolo, como diz Thompson, né? Então, é uma referência à grande encruzilhada que o próprio Atlântico é. O nomos ocúnico é o mundo normativo dessas passagens pavorosas, porque sacodem o terreno da colonialidade. Essa náutica anticartográfica também se encontra em figurações artísticas, como a esculpida por Adriano de Oliveira, sua barca dos Exus, exposta na mostra do Redescobrimento, inverte a poética dos navios negreiros. Como o navio de Oxum, obra coletiva da comunidade da Casa Branca do Engenho Velho, a barca dos Exus, desse artista pernambucano, apresenta cosmologias da diáspora que estão prenhas de imagens-força dos movimentos e fluxos afroatlânticos que despistam a reificação recorrente dos navios negreiros. Intenciono recrutá-las, convocá-las aqui como emblemas desse nomos ocúnico oceânico que compõe terra e mar, assentamento e passagem, localização e deriva, nação e cosmopolitismo, bandeiras e ancoragem, fronteiras e afronteiras, ou afrofronteiras. O fundamental dessa máquina cosmopolítica, que aqui a gente pode intitular nomos oceânico, não é que ela garanta a fixidez da estrutura, dos padrões do rito, da liturgia, né, que foi normalizada pela literatura antropológica nos terreiros, ou a validade das assinaturas, né, das origens puras, autênticas, das identidades de cada nação, de cada candomblé, de cada tradição. Mas que ela opere passagens, né, mais como cabos de força ou redes de energia do que como troncos ou colunas genealógicas. Né. O terreiro diz... Anjos, uma pesquisa belíssima sobre os batuques do Rio Grande do Sul. O terreiro faz das raças e das nações, né, das identidades, uma espécie de espaço para percursos nômades, né, desessencializados. Essa é a essência da filosofia política, de uma filosofia política da religiosidade afro-brasileira, né, na qual ele aposta, eu também, em certa medida. Nesses termos, Anjos conceitualiza a encruzilhada como ponto zero do processo de subjetivação, um não território por excelência. Porém, a dinâmica das passagens não é ilimitada nem sem regulação. Mesmo um nomos ocúnico, alguma ancoragem exige, alguma amarração é necessária. Eu queria chamar a atenção para esse outro conceito dos terreiros, né? A noção de amarração, que é, especialmente ou originariamente, um termo náutico. Né? É a amarração das velas para dar uma orientação ao navio. Né? Além de ser também, claro, os feitiços de amor que a gente bem gosta. Né? Esses encantamentos, então, a noção de amarração, né, e de atracação, nos remete à ancoragem dos barcos nesse nomos oceânico. E nos traz a duas figuras, que eu vou passar a explorar rapidamente, cujas iconografias quero explorar rapidamente, e as barganhas que elas permitem com o mar. As figuras de Tempo, um inquice de nação Angola, e Agüé, um loa do voodoo haitiano. Ambos habitam ferros, como Exu, né, ferramentas de santo, pontos riscados, assentamentos e corpos, com mapas de conectividade desse nomos oceânico, esse nomos afroatlântico. Isso é perceptível, por exemplo, nos veves, né, que são, digamos assim, uma transposição bastante aproximativa, né? Pontos riscados no voodoo haitiano, aquilo que acontece em alguns terreiros de Umbanda, aqui no Brasil, por exemplo, mas com outros materiais, além de giz, nos veves de Agüé, né? Que é Loa, né? É um vodum, é uma divindade dos mares. Né? Gostaria de ensaiar algumas leituras desses ícones voodoo de Agüé. Eles são produzidos no Haiti. A primeira delas realça uma diferença fundamental desses signos mapas em relação ao das demais divindades, aos outros veves, né, de outros Loa, no panteão haitiano. A ausência de simetria e de quadripartição. Né, vou comparar depois com outros. Né, esses veves de Agüé, em geral, né, eles têm uma certa coordenação, mas não são diagramas como os demais. Talvez eles sejam mais diagonais do que diagramais. Como a literatura assinala, a maioria dos veves é marcada em seu processo de composição ou design por uma estrutura de 4 partes, que pode ser comparada a uma rosa dos ventos, ou clariço, etc, etc. Essa partição fica muito evidente no
Veve, né, de Azacá, que é o Loa da Terra. Se não parece haver melhor apresentação do nomos telúrico do que esses Veves de Azacá, confeccionados justamente com pó de frutos da terra, como milho, café moído, farinha, nas quais partição, apropriação, edição e trabalho estão sintetizados sob a forma de lavoura. Os Veves de Agué encarnam o nomos oceânico, cuja deriva é temperada por amarrações, uma certa localização no mundo, mais provisória, e por armações de mastros e velas, uma certa ordenação dos fluxos, porém precária. Provisoriedade e precariedade que se insinuam na própria história da diáspora dos povos africanos. Diante delas, os modos de resistência coletiva agenciam localização e ordenação de um lado e flutuação e orientação de outro. Nomos da terra, que é plantação e semeadura, plantar o axé, fundar um terreiro é plantar o seu axé. Nomos do mar ou do oceano, que é navegação e aventura, dar passagem ao santo e às entidades, né, como acontece no vocabulário político dos candomblés. A proposição de fundo, portanto, que a teoria constituinte ou destituinte, se o Cristo quiser, do axé nos coloca, é a de um afastamento da dicotomia schmittiana entre terra e mar para cultivar enredos entre calunga e continente. Uma segunda camada dos símbolos de Agué pode nos auxiliar a trafegar, ou melhor, a navegar por esse problema. Propõe compararmos as bandeiras do Loa dos mares e os ferros do Inquice Quitempo, já no candomblé brasileiro. Então, aqui é uma das bandeiras de tempo, né, num terreiro aqui da região metropolitana de Colombo, um ferro do Inquice Quitempo, né, que é uma divindade no candomblé da nação Angola, e as bandeiras de tempo, que são sempre brancas e que marcam, né, são insígnias que marcam os terreiros. Né. Todos os terreiros, ou quase todos os terreiros de candomblé, têm, né, portam, hasteiam uma bandeira de tempo como marcação. E aqui são... Opa, vou voltar aqui. Que são outras bandeiras de caboclo. Então, enfim, comparar um pouco essas bandeiras, eu vou pular, porque já estou tomando muito tempo, já percebi. Então, bandeiras e ferros são tomados por possessões e funcionam como orientações para campos de força, não sua fixação, nomos da passagem. Sendo essas coisas que participam da vida e do modo de existência dos próprios deuses, tais artefatos não são apenas objetos passivos, mas composições de matérias e forças que a seu tempo farão divindades, espíritos, entes, né, entidades encantados e pessoas fazerem outras coisas também. Por essa razão, uma vez mais, não há que simplesmente pensar essas coisas, mas pensar com elas. Essas bandeiras, por sua vez, né, são um elemento que jamais faltam nas apresentações de Agué. Nem nas de Agué, como a gente viu, né, os barcos deles sempre trazem bandeiras e se defrauda bandeiras na chegada dos Loa, no voodoo haitiano. Né, as bandeiras marcam uma espécie de passagem entre os dois mundos, que é uma série de tradições, né, tanto banto como daomeanas, né, mas as bandeiras são essas insígnias fronteiriças, liminares entre os mundos. Mas as bandeiras, como a gente sabe, né, também são das mais importantes marcações políticas, estandartes de soberania e de distinção entre nações. A bandeira é um dos mais circunspectos produtos dessas comunidades imaginadas descritas por Anderson, né, a nação como comunidade imaginada, a silhueta da sua oficialidade. Fincar ou assentar bandeiras na terra significa, na lógica do Estado-nação, constituir domínios e pertencimentos, própria operação do nomos da terra. Portar bandeiras em mar, em alto mar, oceano aberto, espaço sem dono, espaço de anomia, talvez, é ostentar alguma filiação. Mesmo os piratas navegadores sem nação ou contra o Estado, ou às vezes apadrinhados, como os corsários por alguma nação, carregam bandeiras, né? As tão controversas Jolly Roggers, né? Cujas insígnias a miúde são justamente ossadas e caveiras, talvez em aliança com o cemitério submarino para captura. Carregar várias bandeiras de várias nações é um ótimo meio de atrair ou repelir outras embarcações. Enfim, pensando com essas coisas, né, ferros, assentamentos, pontos ciscados, veves, podemos entender que já não se tratam esses de marcadores de ordenação, mas de orientação. Ou seja, que funcionam
para que o povo de santo consiga navegar na existência, em suas marés, inconstâncias e intempéries. Muito ciente do caráter imponderável e estável, o caráter nômade da própria vida, os terreiros cultuam o tempo como um cabeça de nação, né, como uma força de orientação. A relação entre o inquice tempo, essa divindade, e a cabeça, o ori, né, é justamente essa relação de orientação. É a cabeça que nos orienta, diz o Anderson Flores do Nascimento, que estava, né, na banca também, que é um sacerdote também da nação Angola. Né? Essa orientação pela cabeça, né, que se dá no seio da comunidade, também para deslocamentos, compor-se a caminhar. Ori também é uma categoria importante no pensamento político da Beatriz Nascimento, né? Tem todo um documentário sobre isso. Assim, o tempo, esse inquice desta bandeira, né, e do nomos que ela encarna, pensado como cabeça de nação, é aquele que rearticula o passado e futuro, não nessa ordenação, não, né, nesses termos, desagregados na experiência histórica afro-atlântica, bem como orienta, né, o que Beatriz Nascimento denomina de transmigrações. Embora as bandeiras de tempo flutuem ao sabor do vento, não deixam de levar ingredientes telúricos em sua composição, assim como os beves, né, haitianos também se colocam um saco, né, na consagração dessa bandeira com vários grãos que remetem à fertilidade. Que tempo assim encarna terra e mar, e o ar que os conecta. O nome oceânico em que os terreiros navegam sem existir. É sobretudo um inquice atmosférico. Estou me caminhando para o fim, juro. E é da vertigem e das passagens e viradas vertiginosas que também fala tempo. Por isso, frequentemente associado aos espíritos e entidades dos marujos e marinheiros, considerados por alguns como exus brancos. Tempo lhes empresta mesmo de suas saudações. Os próprios marujos saltam de platôs de intensidade. A seu bel prazer, essas entidades, quando chegam nos terreiros, podem se aproximar mais do modus dos caboclos ou mais do modus dos exus. Possibilidade que adviria, segundo alguns adeptos, do fato de que os marujos têm conhecimento através de suas viagens marítimas, tanto dos índios quanto dos negros. É o que dizem, fecha aspas. Marujo, portanto, é índice de uma contramestiçagem. E mais, de uma ficcionalização decolonial, uma especulação daquilo que poderia ter sido uma aliança efetivada entre povos indígenas, povos africanos, e aqueles marinheiros brancos que tivessem ousado abandonar, né, seus estados, abandonar seus empreendimentos coloniais, seus patrocinadores, e tivessem se lançado, então, no antinomos da pirataria. Integrando os marujos a essa poética especulativa dos terreiros, é possível pensá-los como espectralizações, então, desses marinheiros europeus dissidentes que tivessem ousado tomar o lado dos povos assujeitados na colonização e que teriam rasgado ou jamais entregue as famosas cartas, né, aos seus reis e rainhas. Aquele primeiro título de dominação e ocupação selado no sal dos mares. Essa, inclusive, é uma proposta especulativa, um gesto especulativo do próprio Alexandre Nodari, né, pensando um pouco sobre o que teria se escrito ou não se escrito, né, e outras cartas que não fossem títulos de propriedade entregues aos reis e rainhas ibéricos nessa conquista. O candomblé também efetiva esse gesto. Né? O que as cosmopolíticas afro-atlânticas e afro-indígenas vêm fazendo há pelo menos 500 anos é imaginar que o sentido desse acontecimento fundamental, desse encontro e desencontro fundacional da conquista, da colonização, foi, na verdade, o da aliança entre africanos e ameríndios. Invertendo, portanto, o rumo e o sinal da história, lançando a modernidade de ponta cabeça no Atlântico Negro. Eis a ficcionalidade ou o grande gesto especulativo que constitui essas entidades do axé. De um lado, os marinheiros, do lado do mar, os marinheiros, do lado da floresta, os caboclos. Por intermédio dos marujos e de outros catiços, né, como são chamados também, como os caboclos, esses caboclos que efetivam essa aliança, essa relação afro-indígena, como a denomina o Márcio Goldman, né? Essa relação de diferenças enquanto diferenças, os terreiros flecham o coração da nação brasileira cultivando sua versão minoritária, uma versão na qual se possa desativar o dispositivo racializador e patriarcal dos nacionalismos oficiais
e hackear seus ícones, como a bandeira, piratear suas insígnias. Não é à toa que, ao lado do oceano, a floresta seja outro território que recusa e escapa ao nomos. A floresta, a mata, el monte, no palo cubano, né? E as entidades que habitam são índices dessa brasilidade candomblessista que, em seu fazer cosmopolítico, resiste a ser pensada tanto em termos imperiais quanto republicanos. Nem o mar, nem a mata oferecem a transparência da divisão da terra ou a estabilidade da sua tomada. E ainda assim, podem ser plataformas ou suportes para formas de vida pluriversais e hospitaleiras. É nesse Brasil afro-indígena, marítimo e mateiro que um contrabandeirantismo ou um bandeirantismo é possível. E que outras cosmologias da bandeira, essas são bandeiras, o modo como as bandeiras são retomadas, né, ou a brasilidade é retomada nas festas de caboclo dos terreiros, sobretudo no 2 de julho, não no 7 de setembro, em contraste com as bandeiras, né, de vocação imperial, tão defraudadas quanto fraudadas, né, desse nosso momento, esse nosso instante de perigo do presente. Elas sempre comparecem, então, nos festejos dos caboclos, dos marujos, nos terreiros. Pois, se a nação forjada pelos republicanos se firmava no amor, na ordem e no progresso, né, o mote comtiano, né, o mote positivista, acho que os republicanos acharam amor demais, né, ficou só ordem e progresso. Talvez hatred, se eles tivessem ouvido o Cristo, né, menos amor e mais hatred. Numa outra tríade que se assentam as bandeiras dos marujos e dos caboclos, tanto num outro nomos quanto em uma outra tríade de afetos, né, como denota uma das suas cantigas. Eu não vou, prometo, né, não vou cantá-la aqui, talvez devesse, mas seria música não cromática e atonal, né, profundamente violentadora dos ouvidos de vocês. Mas há uma cantiga de caboclo que descreve, né, a bandeira do Brasil como, da seguinte forma, dizendo que o verde é a esperança, o amarelo é o desespero e o azul é o que traz a liberdade do caboclo brasileiro. Pergunto se não será justamente nossa tarefa, cantando e reencantando a nação com os caboclos e marujos, menos embaixadores do que corsários, reavaliar e reassentar o Brasil já não em termos de amor, ordem e progresso, mas sobre os afetos da esperança, do desespero e da liberdade. Que torções categoriais, que suspensões de sensibilidades, que desvios, como diz o Murilo, de energias coloniais, essa passagem não demandaria? A que contaminações de mundos, a que transmissão de perspectivas, a que retomada ou reabilitação de estilos de pensamento virá no santo o nomos nos levaria, e que nomadismos se manifestariam nessa virada? Quem sabe o vislumbre de tudo isso seja contido nessas duas bandeiras, né? Uma lá da década de 70, do Dias do Nascimento, que ficou famosa mais recentemente, né? A bandeira Okearô, que retoma a saudação de Oxóssi, rei de Queto. Então, falando aqui de uma cosmopolítica iorubá, mas também numa aliança com os caboclos, né? Uma aliança afro-indígena, nitidamente afro-indígena, ou seja, está falando de um Brasil minoritário, né? No sentido deleuziano, porque é majoritário no sentido quantitativo, censitário, estatístico, né? E a bandeira mulambo, mais recente, né? Que aí não é tanto nomos da floresta, da mata, né? Mas diretamente nomos do mar, né? Já com as cores de Exu e com um búzio, que era a moeda de muitos povos, inclusive os iorubás, e hoje é nosso oráculo nos terreiros, né? Um dos modos de passagem, de acesso a esse mundo, ou a essas formas de existência. As vésperas que estamos do 7 de setembro, no instante de perigo do presente, como sacudir, como dizem os terreiros, um país, né? Seu nomos, suas instituições, seus valores, como diz o povo de santo, sacudir, para afugentar, para exorcizar, para despachar os fantasmas e os carregos coloniais, alimentados e renutridos a cada dia pelos neobandeirantismos genocidas, esses que buscam tomar de assalto o bicentenário da independência. Resta recorrer e confiar na sabedoria dos candomblés, que ensina que o tempo dá, o tempo tira, o vento passa e a folha também vira. Que o tempo, então, Senhor da bandeira, nos propicie a tão oportuna virada de que precisamos. Zaratém.